Olá, meu nome é Suelen Balado e venho apresentar o programa de formação da série Desenvolvimento é Coisa Séria. Nesta formação nós vamos falar de pontos importantes, seguindo a organização do diário de acompanhamento. Fazendo esse curso, você terá acesso às checklists correspondentes a cada período de observação em PDF, ao final de cada sessão. Mas, para ter acesso ao conteúdo completo de observação e dicas de como apoiar a aprendizagem do seu bebê para que ele alcance os objetivos de cada marco do desenvolvimento, nós temos os nossos 2 livros disponíveis em formato Kindle ou físico na Amazon. E nós também oferecemos formações presenciais e à medida para sua instituição ou para sua família. Sobre algumas outras áreas de desenvolvimento infantil, como educação bilíngue em casa, alfabetização em inglês, planos personalizados de educação profissional e orientação parental. A nossa formação está dividida em 6 tópicos. Por que usar o diário? A ciência por trás da coisa. Para que serve o nosso diário especificamente? Considerações importantes. Como usar e, finalmente, os períodos de desenvolvimento um por um. Seção 1. Por que usar esse diário? É muito comum que os pais observem seus filhos e achem que está tudo incrível, especialmente se eles são filhos únicos. É a primeira vez, para pais de primeira viagem, eles não sabem exatamente o que olhar dentro do que é o desenvolvimento natural de uma criança. Então, porque muitas vezes a gente não sabe o que observar. Então, isso é uma razão pela qual nós devemos usar um material como esse. 2. Não saber significa não agir. Isso pode ser muito perigoso, porque se o seu filho apresenta algum atraso dentro do seu desenvolvimento global, isso vai se acumulando e pode impactar todo o desenvolvimento dele. Então, não agir é um problema, e essa é outra razão pela qual nós deveríamos usar um material como esse, especialmente se você não tem esse olhar especializado de saber o que observar dentro do seu comportamento do seu bebê, o que é esperado, o que não é. E por fim, isso pode acarretar um prejuízo grande dentro da saúde do desenvolvimento do seu filho. Além disso, uma vez que o adulto sabe o que observar, os responsáveis podem fazer um relatório mais efetivo aos pediatras ou profissionais que cuidam dessa criança e identificar e tratar desde cedo transtornos, condições, atrasos e etc. no desenvolvimento das crianças, pois garante uma maior qualidade de vida para ela e para toda a família. Seção 2. A ciência por trás da coisa. Para a confecção desse diário, a gente tomou como base os estudos de 2 grandes instituições globais, que é a CDC e a AAP, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e a Academia Americana de Pediatria. Essas referências diz respeito à saúde e desenvolvimento infantil através de estudos e pesquisas importantes dentro dessa área e que são base para a ação global de profissionais da saúde em todo o mundo. Os seus materiais são reconhecidos e utilizados mundialmente na área de educação e saúde. Seção 3. Para que serve esse diário? Ele serve para prevenir e identificar. A identificação precoce dos marcadores de desenvolvimento atípico abre uma janela de oportunidade de tratamento enorme, que consegue, assim, proporcionar o apoio necessário e o desenvolvimento de uma maneira inigualável. Seção 4. Considerações muito importantes. Para esse diário, a gente tem que considerar 3 coisas muito importantes. Número 1. Os checklists desse caderno de verificação refletem os marcos que a maioria das crianças, ou seja, uma média de 75% das crianças, deveriam atingir em cada idade. Então, isso quer dizer que não necessariamente o seu filho vai atingir todos os marcos. Porém, se isso não acontece, é algo para você estar de olho e buscar ajuda e buscar orientação com o pediatra e os profissionais que acompanham o seu filho, para conseguir exatamente identificar se ele, dentro da globalidade, ele está com um desenvolvimento adequado ou se realmente essas faltas marcam algo que a gente precisa se preocupar. 2. A falta de marcos alcançados pode ser uma indicação
para uma investigação mais aprofundada sobre o desenvolvimento da sua criança, mas não substitui as ferramentas de triagem padronizadas e validadas que são aplicadas pelos profissionais específicos, ou seja, esse diário ele te ajuda e te orienta à observação, porém ele não substitui o acompanhamento pediátrico ou o acompanhamento com um profissional específico, quando é o caso. Ele é mais uma guia, ele não é um substituto. 3. Você é a pessoa que melhor conhece e compreende o seu bebê ou a sua criança. Então, por isso, não esperem. Se existe uma preocupação, se existem alguns marcos que o seu bebê não está atingindo, se existem habilidades que ele tinha e que ele perdeu, que não é tão comum, mas pode acontecer e é algo preocupante, atue cedo. Converse com o pediatra, faça os testes de desenvolvimento padronizados específicos com os profissionais. Não deixe para depois, não caia nessa de que é porque ele ainda é muito pequeno, vamos esperar para ver o que acontece. Não. Se existe uma dificuldade, naquele momento a gente atua em cima da dificuldade para que ele ultrapasse essa dificuldade. A gente não vai sentar e fazer nada, porque isso não é ajuda. Seção 5. Como usar esse diário e as checklists? Esse diário, ele é uma ajuda, uma guia que você usa para acompanhar o seu bebê, de maneira que você vai saber como apoiar e o que observar dentro do que é o desenvolvimento natural da sua criança. Então, o diário conta com 4 características muito específicas. 1. Ele está separado por fases de desenvolvimento, 2, 4, 6, 18 meses e assim por diante, até 3 anos. 2. Ele mostra a checklist dos objetivos alcançados, mas ele também mostra dicas de como você pode apoiar o desenvolvimento da sua criança para que ele chegue naquele ponto. Por exemplo, se a marca é de 2 meses, na página seguinte existem coisas que você pode fazer com seu bebê de 0 a 2 meses, para que quando ele chegue com 2 meses, ele seja capaz de alcançar aquelas marcas. 3. Idades de investigação estandarizada. O meu diário também aponta e indica quando as crianças já estão aptas a fazer investigações estandarizadas com os profissionais específicos, de maneira que, se existe alguma coisa que te incomoda, que te preocupa, que te parece estranho, você pode, dentro dessas marcas específicas no tempo, levá-lo e pedir orientação e pedir para que façam as avaliações estandarizadas para saber se o seu bebê ou sua criança está se desenvolvendo da maneira que deveria. E 4, esse diário também é uma ferramenta que você pode levar para as suas visitas aos pediatras ou aos profissionais específicos que atendam a sua criança, como uma maneira de ajudar a eles a entender como vai o desenvolvimento da sua criança, porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem, tudo ótimo, e quando eles não são capazes, às vezes, de nos perguntar coisas específicas, ou porque passa despercebido, ou porque no momento não vê a necessidade de fazê-lo. Porém, é importante que algumas características específicas sejam observadas sempre. Então, o diário também é uma maneira de você manter uma comunicação efetiva e objetiva com o seu pediatra e quem acompanha a sua criança. E o mais importante é entender que a maneira como o seu bebê brinca, aprende, age e se move oferece pistas importantíssimas sobre o desenvolvimento dele. E é nisso que a gente tem que focar e prestar bastante atenção sempre, dando oportunidades, criando oportunidades e estando interagindo com o nosso bebê sempre que possível, em todas as oportunidades possíveis, porque ele não vai buscar a gente, ele é um bebê. Então a gente tem que proporcionar essas oportunidades para eles.